Claro que com uma UTI são mais recursos, né? O governo federal, se eu não estou enganado, está aumentando de 800 para R$1.000 por dia, o repasse. Aí nós vamos ter que compor exatamente qual é o valor que nós vamos ter mensalmente para poder dizer qual é a equipe que nós vamos ter, garantir o pagamento dessa equipe e também os insumos que nós vamos gastar, porque uma UTI não é só médico e enfermeiro. Batista, a gente já tratou várias vezes aqui no Grupo Progresso de Comunicação a questão da necessidade de o Hospital Montenegro ser um hospital regional. Há uma vontade que seja isso. No entanto, o que acontece é justamente o contrário. Os municípios estão se afastando do Hospital Montenegro, a gente sabe, talvez só o município de Parecis que continue, mas muitos que tinham uma ideia de fazer convênio com o Hospital Montenegro estão indo para Portão, para os municípios que estão sob a chão do CAI também. Vai ser um trabalho difícil para trazer de novo essa visão positiva que o Hospital Montenegro tinha até então, né, Batista? Vai ser difícil, Lavena, mas eu acredito que o espírito público dos prefeitos, eles se movem de acordo com a necessidade da sua população. Veja bem, se o município, vamos lá aqui, São José do Sul, que faz parte, é conveniado conosco. Mas enfim, se o município de São José do Sul convenia conosco, faz um contrato, convenia, e nós, o hospital, não dá o respaldo para ele vai, de alguma forma, procurar o serviço que a população demanda. Não é porque o prefeito quer, não, é porque ele vai se sentir impelido pela população de procurar um outro prestador de serviço que lhe atenda, que lhe dê resguardo, e aí talvez o que tenha acontecido foi isso. O hospital não teve condições de dar conta desta demanda e, obviamente, os municípios se veem compelidos a procurar outros prestadores, Canoas, enfim, Novo Hamburgo, né? O que a gente está querendo fazer, também estava objeto da nossa conversa agora de manhã com o Dr. Mário, é exatamente ver de que forma o hospital pode efetivamente, de que tipo de serviço que o hospital pode efetivamente servir aos municípios, mas com regularidade, com presteza e que efetivamente esse serviço seja executado. Aí eu acho que com o tempo esta credibilidade vai nos ampliar portas para tornar o Hospital Montenegro num hospital de referência regional, quiçá até mesorregional aqui, né? Se nós tiver essas condições, eu acredito. Eu aceitei o desafio com esse intuito, entende? De recuperar o hospital, acredito muito nisso, é um trabalho árduo, mas eu acredito também que com o apoio da sociedade, com o apoio da imprensa, com a questão da transparência dos atos, com a transparência do recebimento dos recursos, né, a gente pode resgatar esta credibilidade e fazer um bom trabalho. Para a gente saber de onde se situar, como chegou a ti o convite para assumir a diretoria? Bom, na realidade, vou assim só falar um pouquinho de mim, né, para as pessoas que não me conhecem. Meu nome é Carlos Batista da Silveira, eu tenho 50 anos, sou tecnólogo em gestão pública, formado pela UFRGS aqui de São Sebastião do Caí. Eu trabalho, a minha vida profissional são 3 momentos distintos. Basicamente, a indústria petroquímica, o polo petroquímico e a indústria plástica, 8 anos, 12 anos na indústria de calçados, exportação de calçado, de máquina, principalmente aqui para a América Latina, né? Morei inclusive em Santiago do Chile por um tempo, por conta dessas atividades, e nos últimos 12 anos eu trabalho na área pública. Fui coordenador regional, fui coordenador da supervisão da Fundação Gaúcha do Trabalho durante o governo Olívio. Me orgulho muito de ter ajudado a mudar o Cine aqui, né? Tirar ali aquele lugarzinho pequeno e levar ali para uma outra estrutura, que foi o que a gente fez no estado inteiro. Ficou fantástico ali, né? Isso, ficou muito bom, né? Depois a gente também fez parte do mandato do deputado, hoje prefeito de Novo Hamburgo, Tarcísio Zimmermann. Depois do deputado estadual, hoje federal, Elvino Bongás. E em 2009 recebeu o convite da Rita Santo para fazer parte da administração lá da cidade de Gravataí. Fui secretário da administração adjunto por 4, 5 meses, eu não lembro bem, e depois fui adjunto por um período da saúde, e depois fui o titular da Secretaria da Saúde. Isso me deu um acúmulo, junto com aquilo que eu tinha já, de administrativo e tal, gestão de pessoas, a minha vida inteira trabalhei com pessoas. Fui convidado para uma reunião com as senhoras da UASI, no sentido de ajudar a buscar recursos, enfim, pelo conhecimento que a gente tem e tal, né?
junto ao governo do estado, junto ao governo federal, e tivemos uma reunião, conversamos de novo, depois fizemos uma outra reunião, até que surgiu o convite, né? E eu acho que não cabe a mim dizer o porquê que eu fui contratado. Eu acho que quando elas colocam, e o jornal deve ter recebido um ofício explicando o porquê, eu acho que ali está colocado, né? Eu vou tratar de olhar agora a gestão para o futuro, né? A gente tem metas, vamos fazer um diagnóstico, né, bem apurado da coisa, para nós tratar de ver como é que a gente sai dessa situação, como é que a gente aumenta o nosso faturamento, né, como é que a gente diminui despesas, né, para nós poder ir aos poucos equalizando a situação do hospital, para nós podermos fazer um trabalho um pouco mais tranquilo. Né? Sim, Batista, pela tua experiência que tem na questão da gestão pública e também na gestão pública, especificamente na área da saúde, o Hospital Montenegro tem um espaço físico privilegiado, né? Tem salas ociosas, tem espaço ocioso, como é que está a ocupação do prédio lá do Hospital Montenegro? Tem espaço ocioso, hoje nós temos cerca de, o número exato agora me foge, mas me passaram assim, né, em torno de 150 leitos. O hospital pode ter até 230 leitos, no auge ele teve 230 leitos. O hospital tem um andar inteiro, praticamente quarto andar, que nós podemos usar. O que nós precisamos talvez fazer, talvez não fazer, é melhorar a estrutura do hospital, reformar esses lugares, porque, por exemplo, nós podemos procurar fazer um esforço para ter um convênio, quem sabe um convênio global, por exemplo, com o IP. Com o IP. É só um exemplo, né? Ou com outros convênios, mas com o IP, que é uma gama grande e paga bem, né? Então, são esses movimentos que a gente tem que começar a ver, de que forma a gente busca recursos para a reforma desses espaços, né? Para poder estar agregando serviços, né? Sem nunca, obviamente, deixar de lembrar que o foco ali do hospital sempre foi, né? As senhoras evangélicas aí tem 100 anos, né? O hospital 80 anos, um trabalho fantástico, sem deixar de sempre pensar que o foco principal é o Sistema Único de Saúde, é o SUS, é a saúde pública, né, do município. Mas, obviamente, o hospital, na medida que ele puder agregar mais serviços, né, que não vão ser exclusivos dos convênios, porque geralmente, quando tu abre, tu usa os equipamentos, usa mesmo a estrutura para tudo, né? Melhorando para os convênios, melhora para o SUS, melhora para o SUS, melhora para os convênios. Então, há uma distinção entre medicina pública e privada, ou saúde pública e privada, mas que elas são complementares, na realidade, porque o Estado também não dá conta de fazer tudo, né? Nem a medicina privada, a saúde privada também não consegue abarcar tudo. Então, é quase que se complementam, né? Claro, tem aqueles que podem pagar um plano melhor e tal, mas veja bem, eu só queria assim para pegar um pouquinho do tempo. Todos usam o SUS, todos nós. Por quê? Porque o milionário, se for comprar um pão na padaria, ele está usando o SUS. Aquela padaria só está aberta porque a vigilância sanitária esteve ali e autorizou o funcionamento. Então todos nós usamos o SUS. A gente tem que ter um olhar sempre dessa forma, né? Tá certo. Bom, Batista, agradecemos a tua presença aqui. Nem uma semana de trabalho, né? Está começando agora a se envolver e saber um pouquinho mais do mecanismo do Hospital Montenegro. E tu vê lá no fim do túnel uma luz positiva, que temos aí um grande crescimento do hospital. Né? Com certeza, com certeza. É um desafio importante, né? Aliás, até por isso que eu aceitei. Primeiro, porque eu me sinto capacitado, né? O segundo, porque é um desafio na minha cidade, que eu trabalhei aqui, na época aqui no comecinho, minha primeira carteira assinada antes da Petroquímica foi aqui no seu Lauro Silva, que não existe mais, né? Tem jogo para tudo isso, foi 78, 79 isso, né? Depois fui para o Polo e nunca mais vim para cá. Então, para mim é um desafio extremamente, assim, é um desafio mesmo, e eu vou encará-lo com muita vontade. Quero vencer, vou vencer com a ajuda, obviamente, primeiro do servidor da UASI, né, que é a mantenedora, e dos servidores de uma forma geral, e obviamente de toda a população aqui de Montenegro, da região, e vou incomodar aqui o Grupo Progresso, porque a gente vai querer fazer coisas juntos, coisa boa. Nós vamos querer estar dialogando com vocês, botando as informações para circular, e isso a gente quer deixar bem claro. Isso nós vamos... é importante, né? Nunca se omitir, né? Não, nunca se omitir. Tá certo. O que é uma boa notícia, já que até então era o contrário. A gente tinha correndo a notícia, dificilmente se conseguia
diante da gestão do hospital. A gente está uma grande expectativa aí positiva da região para que o Hospital Montenegro tenha esse impulso, né? E nós aqui do Grupo Progresso de Comunicação desejamos a ti um ótimo trabalho e uma ótima gestão, tá bom? Ok, muito obrigado. Tá? Ficamos por aqui então com o nosso estúdio aberto para nós. Obrigado pela participação. São sempre as horas. Ok, então todos então uma boa tarde.